Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma aula deste módulo de motivação para o curso de Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas para concursos de tribunais, ok? Bom, sem enrolação, vamos lá? Clayton Alderfer, tá bom? Teoria ERC ou ERG, crescimento em inglês, tá ok? Bom, vem comigo, acompanhe dessa teoria para que nós possamos entender. A partir do estudo dos fatores apontados por Maslow, Alderfer propôs um novo modelo de entendimento dos processos motivacionais, partindo do modelo das hierarquias, porém com uma visão diferente da de Maslow. Para Alderfer, existem somente 3 níveis de necessidades: existencial, relacionamento e crescimento. Então, Alderfer ele vem estabelecer, usando as necessidades de Maslow como base, tá? Outras 3 necessidades. Para ele, existem somente 3 necessidades que se referem às necessidades de existência, necessidades de relacionamento e necessidades de crescimento, tá ok? Bom, essas necessidades elas são discriminadas do seguinte modo: existência ou existencial, necessidade de garantir as exigências básicas. Elas correspondem às necessidades fisiológicas e de segurança de Maslow. Logo após, nós temos a necessidade de relacionamento, tá? Que se refere às necessidades sociais e também ao componente externo da estima de Maslow. Bom, você se lembra que quando falamos de Maslow, nós nos referimos um pouco em Alderfer a respeito dessa divisão da estima? Então, Alderfer ele vem fazer essa divisão e ele vem dizer que o relacionamento ele se refere à parte externa da estima de Maslow, tá ok? Enquanto o crescimento, tá, ele está relacionado à autoestima e à autorrealização. A autoestima, olha aqui, ela se refere ao componente interno da estima, tá? O que ele chama de autoestima e, na verdade, o relacionamento, olha aqui, o relacionamento se refere ao componente externo da estima, que é o social, tá bom? Diferente da teoria de Maslow, na teoria ERC, as necessidades elas existem de forma simultânea. Ou seja, em Maslow, as necessidades elas são classificadas de modo hierárquico, não? Ocorrem uma após outra. Em Alderfer, não. Em Alderfer, elas ocorrem de modo simultâneo, ou seja, pode ocorrer qualquer necessidade ou mesmo as 3 necessidades ao mesmo tempo, tá bom? Então, segundo a nossa pirâmide, essas se referem às necessidades de Maslow e temos aqui as de Alderfer: crescimento, relacionamento e existência. Existência se refere às 2 primeiras, fisiológica e segurança, relacionamento, social e a parte externa da estima, e crescimento, a autorrealização e a parte interna da estima de Maslow. Questão FCC ano de 2015. Clayton Alderfer propôs um modelo motivacional que reduziu os 5 níveis de Maslow aos 3 seguintes: necessidades existenciais, relacionais e de alternativa A, empreendedorismo, alternativa B, engajamento, alternativa C, filiação, alternativa D, sucesso e alternativa E, crescimento. Bom, uma questão muito simples, não? Nós acabamos de ver a respeito da teoria de Alderfer. Alderfer estabelece 3 necessidades: necessidades de existência ou existenciais, necessidade relacionais ou relacionamento e necessidade de crescimento, ok? Realmente uma questão muito simples, questão FCC ano de 2015, tá ok? Questão CESP ano de 2014.
Boas relações com o chefe e com os colegas de trabalho podem ser entendidas como fatores motivacionais relacionados às necessidades sociais, segundo Maslow, ou às necessidades de crescimento, conforme Alderfer, alternativa certa ou errada. Bom, CESP sempre tem que tomar cuidado. Nós acabamos também de ver isso, tá? É um tema importante. E olha só, o que nós vimos? Que a necessidade de crescimento de Alderfer está relacionado ao topo da pirâmide, tá ok? É necessidade de autorrealização e também ao componente interno da estima, que se refere à autoestima. Necessidades sociais se referem à necessidade de relacionamento de Alderfer, que se refere também ao componente externo da motivação. Com isso, gabarito errado, tá certo? Compreendeu? Crescimento, autorrealização e componente interno, autoestima, tá? Relacionamento social e componente externo também referente ao social, tá ok? Bom, com isso nós temos aqui o nosso breve mapa mental para que você não se perca. Alderfer, teoria ERC, ela também se refere a uma teoria de conteúdo. Alderfer ele vem estabelecer dentro das necessidades de Maslow 3: crescimento, relacionamento e existencial, tá? Alderfer ele divide a estima de Maslow em duas partes, tá? Componente externo e componente interno. O externo se refere ao social e o interno à autoestima. E para Alderfer, as necessidades elas ocorrem simultaneamente, diferentemente de Maslow. Teoria dos dois fatores ou bifatorial de Herzberg, tá? Essa é uma teoria que não cai nas provas, ela despenca, tá? Cai muito nas provas, você precisa estar atento a ela, tá? Porque ela pode conter muitas pegadinhas de algumas bancas, tá? Então, olha só, presta atenção no que essa teoria nos traz. Segundo essa teoria, a motivação provém da natureza do trabalho em si e não de recompensas externas ou de condições de trabalho. Isso segundo Spector, ok? Robbins, ele já vem trazer que Herzberg ele acredita na relação, tá, que uma pessoa estabelece com o seu trabalho e que essa relação ela é básica e que a sua atitude ela pode determinar o seu sucesso ou fracasso. Para Herzberg, existem dois fatores que orientam fortemente o comportamento das pessoas: os fatores motivacionais ou satisfacientes e os fatores higiênicos, que são insatisfacientes. Bom, então Herzberg ele vem estabelecer dois fatores que influenciam diretamente no comportamento das pessoas, tá? E segundo ele, a motivação ela vem dessa natureza do trabalho em si, em cima desses fatores, tá? Ele estabelece então os fatores motivacionais, que segundo ele são satisfacientes, ou seja, eles geram motivação, tá ok? E os fatores higiênicos, que são insatisfacientes, ou seja, eles vão gerar insatisfação, tá bom? Como que isso ocorre? Bom, antes de explicar mais detalhadamente como isso ocorre, é importante entender como são esses fatores. Olha só, os fatores motivacionais ou satisfacientes. Primeira coisa muito importante, eles são intrínsecos, ok? São fatores que estão relacionados ao conteúdo do cargo e à natureza das tarefas que uma pessoa executa.
Esses fatores eles estão sob o controle da pessoa, pois eles estão relacionados ao que ela faz e ao que ela desempenha. Eles envolvem sentimentos de crescimento individual, de reconhecimento profissional e de necessidades de autorrealização. Uma coisa muito importante, que eu vou até marcar aqui com outro texto, é que eles promovem satisfação, ok? Quando eles são atendidos, tá bom? Quando eles não são atendidos, esses fatores, olha só, eles não vão gerar insatisfação, e sim uma não satisfação, tá ok? Bom, então para Herzberg, tá, como nós já vimos, os fatores motivacionais eles são satisfacientes, tá? Eles são intrínsecos, isso é importante, fatores motivacionais intrínsecos. Higiênicos, eles são extrínsecos, nós já vamos ver. Eles estão relacionados ao conteúdo do cargo e à natureza das tarefas, tá bom? Bom, eles estão relacionados também a crescimento individual, ou seja, tudo aquilo que é inerente ao ser humano, tá bom? Reconhecimento profissional, necessidade de autorrealização, ou seja, inerente, intrínseco ao ser humano. E uma coisa de grande importância que eu fiz até questão de marcar com marca-texto. Quando esses fatores motivacionais eles são atendidos, eles promovem satisfação, ou seja, eles geram satisfação. Quando eles não são atendidos, eles não vão gerar insatisfação, e sim uma não satisfação, tá? Isso precisa ficar muito gravado, porque os fatores higiênicos, eles são praticamente o contrário, tá ok? E tem uma regrinha que nós já vamos ir mais a fundo nela para que você possa entender, tá bom? Então, olha só os fatores higiênicos. Os fatores higiênicos, eles são insatisfacientes. Eles são fatores extrínsecos ou ambientais. Eles estão localizados no ambiente, ok? E abrange as condições dentre as quais as pessoas desempenham o seu trabalho. Estão relacionados a salário, a benefícios sociais, ao tipo de gestão que as pessoas recebem, às condições físicas e do ambiente do trabalho, a políticas e também diretrizes da empresa, ao clima organizacional, a regulamentos internos, entre outros. Bom, vou pegar aqui o meu marca-texto de novo, por quê? Porque se esses fatores eles são atendidos, eles não vão gerar uma satisfação, ok? Eles não vão gerar, mas se eles não são atendidos, aí sim eles vão gerar uma insatisfação. Bom, nós temos então que dentro dos fatores higiênicos para Herzberg, primeiramente esses fatores são extrínsecos, tá? Eles ocorrem no externo, no ambiente, no contexto, e eles abrangem as condições que as pessoas elas desempenham o trabalho. Eles estão relacionados a salários, benefícios, ao tipo de gestão, às condições físicas, às políticas, ao clima, tal. Mas uma coisa importante, né? Herzberg, com isso, ele vem dizer que o salário, olha só, que o salário ele não é motivação, tá? Eu fiz questão de usar o marca-texto por quê? Justamente para explicar isso. Quando esses fatores eles são atendidos, eles não geram satisfação, ou seja, a presença do salário não vai gerar satisfação, tá? E sim uma não insatisfação, tá? Agora, quando esse salário não existe, aí sim eles vão gerar insatisfação, ok? Eu queria que você acompanhasse esse quadrinho aqui comigo, que fica um pouco mais fácil da gente entender. Olha só. Bom, os fatores motivacionais. Quando eles estão presentes na organização, eles promovem o quê? Satisfação. No entanto, quando eles estão ausentes, eles não vão gerar uma insatisfação.
e sim uma não satisfação, tá ok? Agora, e os higiênicos? Os higiênicos, quando eles estão presentes, eles vão gerar o quê? Uma não insatisfação. E quando eles estão ausentes, eles geram uma insatisfação. Ou seja, para Herzberg, o contrário da satisfação não é a insatisfação, e sim uma não satisfação. Agora, do mesmo modo, o contrário da insatisfação é a não insatisfação e não a satisfação. Entendeu? Então isso precisa ficar muito claro, tá? Higiênicos, eles não promovem satisfação, eles só promovem insatisfação. Você recebe um bom salário, isso não é motivo para te gerar satisfação, segundo Herzberg. Agora, a falta dele, aí sim vai gerar insatisfação. O que promove satisfação, então, para Herzberg? Crescimento, autorrealização, ou seja, fatores intrínsecos ao ser humano, tá ok? Olha só, eu gostaria de trazer aqui uma tabela dos fatores motivacionais e dos fatores higiênicos. Olha só, para que você pudesse acompanhar e entender quais são esses fatores. Fatores motivacionais são os fatores que se referem ao conteúdo do cargo, ou seja, como uma pessoa se sente em relação ao seu cargo, tá? Os fatores higiênicos, eles se referem ao contexto do cargo, ou seja, como uma pessoa ela se sente em relação à empresa, tá ok? Bom, os fatores motivacionais, eles são o trabalho em si, a realização pessoal, o reconhecimento do trabalho, o progresso profissional, as responsabilidades, a autonomia e independência, a valorização do que se faz e o orgulho do que se faz. E os fatores higiênicos? Esses estão relacionados às condições físicas e psicológicas do trabalho, aos salários e prêmios de produção, aos benefícios e serviços sociais, à cultura ou clima organizacional, ao estilo de gestão do executivo, às políticas da empresa, aos relacionamentos interpessoais e ao ambiente de trabalho, ou seja, tudo que é externo ao indivíduo. Bom, pessoal, diante disso, vamos para uma questão CESP, ano de 2016. Olha só o que ela diz. De acordo com a teoria dos dois fatores postulada por Herzberg, os fatores higiênicos estarão presentes na organização se as pessoas perceberem serem satisfatórias as suas relações com os chefes imediatos e com os colegas de trabalho e serem adequadas às condições de trabalho, certa ou errada. Bom, essa é uma questão interessante, tá? Porque se você passou por cima da teoria de Herzberg, você com certeza vai errar essa questão, tá? Olha só o que o CESP diz. Ele está pedindo o seguinte: de acordo com a teoria dos dois fatores de Herzberg, os fatores higiênicos, tá? Estarão presentes na organização se as pessoas perceberem serem satisfatória as suas relações com os chefes imediatos e com os colegas de trabalho e serem adequadas às condições de trabalho. Certo ou errado? Bom, nós vimos que relações com os chefes, condições de trabalho são fatores motivacionais ou higiênicos? Higiênicos, não? Nós acabamos de ver isso. Então, nós poderíamos dizer que as relações são satisfatórias? Sim ou não? Bom, eu acredito que sim, não? Vamos ver? Alternativa correta. Sim, isso mesmo. Mas daí você vai falar para mim, mas Fábio, você acabou de me falar que fatores higiênicos não geram motivação, aliás, não geram satisfação. E sim, o que gera satisfação são fatores motivacionais, correto? Sim, correto.
Mas a questão, ela não está falando que os fatores higiênicos, eles geram satisfação. De modo algum. Ela está falando que as pessoas percebem ser algo satisfatório, tá? Olha só. Se os fatores higiênicos estão presentes na organização, as pessoas percebem sim ser algo satisfatório. No entanto, isso não quer dizer que vá gerar satisfação. Exemplo, vou voltar naquele exemplo do salário que é o melhor exemplo para que nós possamos perceber isso. Imagine que você tem um ótimo salário, tá? Passou no concurso, foi nomeado e atingiu um ótimo salário. Isso vai te gerar satisfação segundo Herzberg? Segundo Herzberg, não, tá? No entanto, vai ser satisfatório, né? Ou seja, vai gerar o quê? Uma não insatisfação, certo? Ele não vai ser insatisfatório, ele vai ser satisfatório, gerou uma não insatisfação, tá ok? Agora, a ausência dele, sim, esta vai gerar insatisfação, tá? Por isso que realmente as relações e as condições de trabalho, se presentes dentro da organização como fatores higiênicos, elas são satisfatórias. Questão correta, tá ok? Alguma dúvida? Comentário aqui embaixo, eu explico novamente, nem que seja no privado, no individual, tá ok? Vamos para uma próxima questão? Questão FCC, ano de 2016. Os denominados fatores motivacionais podem ser classificados de acordo com a teoria bifatorial desenvolvida por Herzberg em alternativa A, punição e recompensa. Alternativa B, fatores de higiene extrínsecos e fatores motivacionais intrínsecos. Alternativa C, financeiros e sociais. Alternativa D, reforços positivos e desestímulo a práticas indesejadas. E alternativa E, compensação, fator de indução e reconhecimento, fator de reforço. Olha só, questão recente, 2016, que questão simples, para quem no mínimo deu uma passada na teoria de Herzberg. Nossa, precisa de muita elucubração para responder essa questão? Os denominados fatores motivacionais podem ser classificados de acordo com a teoria bifatorial desenvolvida por Herzberg em fatores higiênicos extrínsecos e fatores motivacionais intrínsecos. Nós acabamos de ver isso em teoria. Você vê como as questões, as bancas, na verdade, elas não pegam, às vezes, tão pesado. Claro que tem questões pesadas, mas olha só, questão simples. Para aquele que não conhece nada, já é eliminado numa questão dessa. Fatores higiênicos extrínsecos, tá ok? Olha aqui. E fatores motivacionais intrínsecos, ok? Não se esqueça disso, tá? Higiênico, insatisfaciente, motivacional, satisfacientes, os que geram satisfação, tá ok? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso mapa mental. É um mapa mental para tratar um pouco aqui da teoria de Herzberg. Também é importante colocar um mapa nessa teoria, porque ela tem aí algumas ramificações, ok? Olha só. Então, para fechar essa aula, um breve mapa mental, tá certo? Nós estamos falando da teoria bifatorial ou dos dois fatores de Herzberg, tá? E nós vimos que esta é uma teoria de conteúdo também e que Herzberg estabeleceu dois fatores, os motivacionais e os higiênicos. Os motivacionais, eles são intrínsecos e satisfacientes. Quando eles estão presentes, eles geram satisfação. Quando ausentes, eles vão gerar o quê? A não insatisfação, tá bom? Os higiênicos, eles são extrínsecos, tá? E eles são insatisfacientes.
Quando eles estão presentes, eles geram a não satisfação. Mas quando ausentes, aí sim, eles vão gerar a insatisfação. Então, de forma bem rápida, sintetizada, porque nós já vimos todo o conteúdo. Agora, pessoal, um breve intervalo. Um breve intervalo e nós vamos entrar na teoria X e Y de Douglas MacGregor, ok? Então, toma um cafezinho, descansa um pouquinho e retoma aqui comigo, tá bom?